Nono mito sobre ensino de ECG. Esse aqui eu já vou fazer uma afirmação, na verdade, direto. Que é o seguinte, você sabe qual é o principal motivo pelo qual as pessoas não aprendem eletro na faculdade, geralmente? Falta de método. Então, mais uma vez, eu cada vez mais acredito que o ensino em medicina ele tem que contar uma história. É uma história que tem começo, meio e fim. Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, você vai ver, às vezes o pessoal fala, tal aula foi muito chato, não sei o quê. Deu meia hora, 40 minutos de aula, eu já não aguentava mais olhar para a aula. Vê bem, você que gosta de cinema, você já viu algum filme de 2, 3 horas? Quase certamente que sim, até porque hoje em dia qualquer filme passa 2 horas. Eu, por exemplo, gosto de universo geek, né? Então você pega Senhor dos Anéis, versão estendida, 4 horas de filme, e quem gosta fica lá 4 horas vendo o filme sem perder nada. Como é que pode um filme de 4 horas você conseguir assistir continuamente, em uma aula, por exemplo, você com 20 minutos você já está querendo passar para a próxima porque não está indo para frente. É falta de método, não está contando uma história, né? Então, mais uma vez, tem gente que maratona, pega aí os 3 Senhores dos Anéis, fica 10 horas, 11 horas vendo filme direto e tal. Por quê? Porque está contando uma história, uma história que envolve, é uma história que tem começo, meio e fim. Então, quando você vai para eletro, por exemplo, voltando agora para o nosso exemplo. Então, o que acontece em boa parte das faculdades? Tem uma primeira aula lá, tipo, noções gerais de eletro, onde o pessoal vai falar, né, como é que se formam as ondas, aquelas coisas todas. E geralmente a segunda aula já é indo para a parte complicada. Não, segunda aula vamos falar de sobrecargas de câmara, terceira aula vamos falar de infarto, quarta aula vamos falar de arritmia. Fica uma coisa que não tem uma história direito. Você tá lá vendo a base do eletro, como se formou, seria como se fosse um filme de origem da Marvel, digamos ali. E aí, de repente, você já cai num filme com 1 milhão de personagens, de uma coisa complexa, um vindo de um lado, outro vindo do outro. Rapaz, não tô entendendo mais nada. Me perdi aqui na história. Então, o nosso método não é esse, ensinar. O nosso método são meio que 3 degraus que você tem que seguir. O primeiro degrau, e que você tem que gastar ali um bom tempo nesse, é eletro normal. Você só pode ir para o eletro normal depois que a pessoa já tem, para o eletro alterado, depois que ela tem completa noção do que é o eletro normal. Então, quais são as características de uma onda P normal? Quais são as características de um QRS normal? De onda T normal? Como é que eu sei que o ritmo normal do coração é sinusal e quais são os critérios para ritmo sinusal sem eu ter que decorar que tem que ter onda P positiva em tal derivação, em tal derivação. Por que tem que ser positivo em tal derivação? Qual a lógica por trás disso? Então, depois que você sedimenta toda essa primeira parte do eletro normal, que não vai ser em 10, 20 minutos, né? Demora algumas horas para você sedimentar bem essa parte. Aí você vai como se fosse para o segundo filme, né? Fazendo a analogia do Senhor dos Anéis. Você vai para o segundo filme, que é aquele filme mais complexo já, que vai ser o eletro alterado. Aí você vai falar assim, de infarto, sobrecargas de câmaras, tá? Mas veja, a pessoa já tem toda a base da primeira parte, do primeiro filme, ela já conhece os personagens bem pelo nome, né? Ela não vai ficar se confundindo com isso. E a terceira parte, que geralmente nas trilogias o terceiro filme é o filme que encerra tudo ali, aquela coisa toda, né? Que fecha o esquema, às vezes com chave de ouro, às vezes não, depende da trilogia, mas o terceiro filme é o quê? Seria, no caso da gente, seria a parte prática. Ó, agora que você já sabe bem eletroalterado, é normal, agora que você já sabe bem eletroalterado, beleza, agora vamos praticar com dezenas e dezenas e dezenas de eletro para você juntar todo esse conhecimento e colocar em prática. Então, é isso, você tem que contar uma história. O outro detalhe que é muito importante também, além da falta de método, tem a falta de método de ensino e tem a falta de método na hora da pessoa ir para a vida real. Beleza, a pessoa viu lá a formação da gente eletro toda e ela vai começar agora a ver dezenas de eletro para interpretar mesmo. Ok, como é que eu faço para interpretar esse eletro agora? Do começo ao fim, sem me perder, porque é muito comum isso, né? Você está ali avaliando e aí depois você termina, não, eu acho que tem isso, isso e isso no eletro. Alguém fala, não, intervalo QT, eita, rapaz, intervalo QT eu esqueci de avaliar. Por quê? Porque você não seguiu um checklist. Então, a segunda coisa é essa, tem um método de ensino, beleza, mas também tem um método para você interpretar um eletro. Tem um livro que eu gosto muito que é The Checklist Manifesto, é Atul Gawande, se eu não me engano o nome do autor, ele é um cirurgião, e ele vai falando de onde é que surgiram os checklists, né? E aí dando um spoiler do livro, ele fala de um acidente que teve de uma empresa de aviação, se eu não me engano foi Boeing, o avião caiu, né? Matou não sei quantas pessoas, tá? Por quê? Porque quando foram ver, tinha uma alavanca que tinha que ter sido puxada e não foi puxada e tal. E aí eles vêm, né, eles fazem a engenharia reversa de por que aconteceu o acidente. E depois eles veem, não, o que é que a gente tem que fazer? Vamos botar um checklist, porque aí todo piloto que for, mesmo que ele não tenha costume com aquele avião,
Na hora que ele chegar ali, ele vai seguir esse checklist aqui e ele não vai se perder. E depois disso, tem trocentos milhões de voos com essa mesma máquina sem nunca ter um acidente aéreo, né? Foi daí que surgiu o checklist. O checklist é validado em várias áreas, incluindo na medicina. Nesse livro ele fala, né, dos estudos que tem em relação à infecção de acesso central que foram feitos lá nos Estados Unidos, que depois que o pessoal implantou um checklist básico, diminuiu assim absurdamente a taxa de infecção relacionada a catéter, porque o pessoal tomava os cuidados lá de asepsia, né, tanto na hora de implantar o catéter quanto depois, na manutenção. Então, sempre que você tem uma atividade que tem mais do que 1, 2, 3 passos, né? Assim, uma atividade minimamente complexa e que você pode passar batido por alguma coisa, use um checklist, né? A gente usa isso direto no Cardio Papers, né? Tem vários mnemônicos que a gente inventa. Eu estou com um paciente com DAC crônica, quais são as medicações que eu não posso esquecer de prescrever? IEBA, I de ECA, E de estatina, B de beta-block, A de aspirina, exemplo. Ou eu estou com um paciente com IC com fração de ejeção reduzida e que não está melhorando dos sintomas com tratamento básico, IECA, beta-block, espirona, o que é que eu posso pensar? Aí tem um mnemônico lá, Nipri de FV, N de nitrato de hidralazina, I de vabradina, e aí por aí vai, a gente vai colocando, né, a indicação de cada um, porque senão, imagina, né, várias opções ali, você pode esquecer que aquele paciente tinha indicação de um ressincronizador, esquecer que aquele paciente tinha indicação do CDI. Se você não tem um checklist para seguir, a chance de você esquecer alguma dessas coisas é enorme, né? Principalmente você atendendo dezenas de pacientes num dia. Com eletro não é diferente. Então muita gente esquece de ver intervalo QT, muita gente esquece de ver, eita, será que tinha sobrecarga de ato direito? Eu não vi, eu vi se tinha sobrecarga de ato esquerdo, mas ato direito eu esqueci. Pois é, vai esquecer mesmo se você não tiver um método. Então por isso que a gente, no Cardio Papers, a gente usa, né, um método de 9 passos para interpretar um eletro. Você também tem aula no YouTube da gente falando sobre isso, enfim. Então a gente segue o roteiro de 9 passos. Eduardo, por que são 9? Por que não são 7? Por que não são 8? Porque foi assim que a gente quis. Tem outras escolas que usam método de 5 passos, de 7 passos, né? Não existe certo ou errado. O importante é você ter um checklist que você esteja habituado e que você use ele toda vez. Então, falta de método é o principal problema no ensino de eletro. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.